Este é mais um episódio dos Noturnos. O tema de hoje não tem nada a ver com política. É um assunto que tem a ver com religião e que eu gostaria de conversar um bocadinho convosco sobre isso, sobre o assunto, sobre este tema, que já vos vou dizer qual é. Antes, tenho que vos dizer que este é um assunto sério, eu não sou um grande orador. Vou tentar ser o mais claro possível para que me entendam bem. A minha sobrinha diz que eu já falo muito devagar nos vídeos. Desta vez que ainda vou falar um bocadinho mais devagar, porque tenho que pensar bem naquilo que estou a dizer. Eu faço estas coisas de improviso e isto nem sempre sai como eu quero. Vamos ver. Entretanto, a Ofélia está ali. Não sei se vocês estão a ver. Ela faz-nos sempre companhia nestes noturnos. Ofélia, anda cá, meu povo. Diz lá. O assunto é o seguinte. Com certeza já vos aconteceu, aqueles que acreditam em Deus, já vos aconteceu, com certeza, estarem numa conversa com um ateu que vos pergunta: então, e o problema do mal? Se Deus existe, porquê Auschwitz? Porquê guerras? Porquê crueldade? Porquê desumanidade? Porquê genocídios? Porquê atos individuais de maldade de nós para com os outros? Porquê inveja? Porquê o ódio? Essas coisas todas, vocês sabem. A maior parte dos argumentos dos ateus, sabem, são, na verdade, de quarta classe. O problema é que, como nós vivemos numa sociedade profundamente ateia, nós não somos treinados para tratar estes argumentos como eles são, liminarmente, porque são argumentos de quarta classe. Eu vou-vos explicar porquê. O problema do mal no mundo, tão querido aos ateus, explica-se, de facto, muito facilmente. E tem a ver com isto, tem a ver com o facto de Deus nos ter concedido o livre-arbítrio. É muito fácil. Reparem, se nos é dada a hipótese de tomar as nossas decisões e de seguirmos os nossos instintos, as nossas vontades, os nossos desejos ou não, porque também nos é dada a faculdade de não seguirmos os nossos instintos, de não seguirmos os nossos desejos. Nem sempre devemos seguir os nossos instintos e nem sempre devemos seguir os nossos desejos. Mas se nos é dada essa faculdade implica que vamos necessariamente errar. E eu digo errar de propósito, porque há aqui um detalhe muito importante que é este. Na versão original do grego koiné dos Evangelhos, o que está escrito, o que São Jerónimo, depois na Vulgata Romana, traduziu por pecado, e Santo James também, o que lá está, a palavra não é traduzível porque diretamente na altura para o latim não era diretamente traduzível, porque é uma palavra de jargão militar que é aplicada quando um arqueiro errava o alvo. Portanto, ao disparar, errava o alvo, e esse errar o alvo é que foi depois traduzido por pecado. Mas, na verdade, o que lá está é isso. Portanto, nós estamos a falar muito mais de erro, de errar no sentido de falhar a boa direção das nossas vidas, do que propriamente a circunstância do pecado. O pecado já tem uma conotação muito mais pesada, não é? Porquê? Porque, de facto, todos nós erramos o alvo, não é? Todos erramos o alvo. Porquê? Porque temos esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio permite-nos acertar umas vezes, tomar boas decisões umas vezes, más decisões outras. Dizer certas coisas acertadas, dizer certas coisas desacertadas, e assim sucessivamente. Ora, qualquer pessoa que já leu umas páginas da Hannah Arendt sabe muito bem que
não é preciso uma pessoa ser vil para cometer atos vis. Muitas vezes o que acontece na manifestação do mal no mundo é que as pessoas muitas vezes não têm consciência que estão a fazer o mal. As pessoas muitas vezes, isto aconteceu por exemplo na pandemia, vocês lembram-se, as pessoas estavam a obedecer aos mais inacreditavelmente estúpidos ditames das autoridades, entre aspas, a pensar que estavam a fazer bem. Estavam a permitir que os governos lhes cerceassem todo o género de princípios básicos de liberdade e dignidade humana, em nome de... Aí que vou levar aqui com o repuxo. Ai, bom Deus. Anda, Félio. Em nome de princípios pseudocientíficos completamente falsos, demonstravelmente falsos. Mas as pessoas foram por aí a pensar que estavam a fazer bem. As pessoas vacinaram os filhos a pensar que estavam a protegê-los. Não é? Porquê? Ironicamente, porque têm livre-arbítrio. Mesmo quando as pessoas são condicionadas a não ter livre-arbítrio, tomaram essa decisão. E, reparem, há um burocrata que assina uma ordem para matar 150 mil judeus. Não é? Este é um erro. Depois há o erro de quem antes deu a ordem. Depois há o erro de quem executa a ordem. Depois há o erro do padeiro que entrega, que se faz negócio com o campo de concentração. Há o erro de toda a gente que presta apoio logístico aos campos de concentração. Há o erro dos engenheiros que fizeram os fornos de cremação. Todos estes erros, uns por vilania declarada, por ensandecimento psicossocial, outros apenas por equívoco, que as pessoas estão a pensar que estão a fazer o bem. Bora, Félix, bora. Levam aos grandes males no mundo, mas derivam da liberdade de decisão que é tomada pelo ser humano e que faculdade que lhe foi dada por Deus. Agora reparem, para que não existisse mal no mundo, não podíamos ter livre-arbítrio. Então o que seria? O que seria o ser humano sem livre-arbítrio? Uma porcaria de um autómato. Qual era a glória de uma criação destas? A glória de uma criação destas é aquela, por exemplo, que compete hoje em dia aos transhumanistas de Silicon Valley, não é? Fazem robôs e algoritmos que criam vídeos todos giros na web e o diabo, é isso que eles fazem. Mas não vão mais além, não é? A glória da criação divina, no que diz respeito ao homem, está precisamente no facto de termos essa liberdade. A liberdade de errar, que acaba por ter, inevitavelmente, necessariamente, muitas vezes, nefastas consequências. Mas se não tivéssemos a liberdade de errar, que espécie de máquina horrível e espúria seríamos? Não é? Portanto, como veem, sempre que um ateu vos perguntar: pois, está bem, Deus existe e deixa que as pessoas se matem umas às outras, e o diabo, e os horrores, e as guerras, e o diabo. É fácil. Meu amigo, vamos fazer assim. Tu, a partir deste momento, estás proibido de errar para não haver mal no mundo. Ou seja, estás destituído de livre-arbítrio. É esse ser humano que queres ser? É essa existência que queres ter? Será essa uma legítima expectativa para a condição humana? É claro que não, né? É claro que não. Isto é básico. E como vos disse ainda agora, a maior parte dos argumentos dos ateus são super básicos.
Há uns famosos aqui, uns sábios do século XXI, que fazem conferências em que são capazes de dizer coisas como: onde é que está Deus que eu não o encontro no cosmos? Talvez dos argumentos mais estúpidos. Eles acham que se Deus existisse, a ciência ia encontrá-lo. Apontávamos um telescópio para Deus e encontrávamos o gajo. Isto são argumentos que eu digo, são argumentos de quarta classe, não é? Porque é óbvio que, sendo Deus o Criador do Universo, encontra-se para além do Universo. Não é deste Universo. Não é substância que a física contemporânea e a astronomia possam descortinar com as suas ferramentas de aprendizes de feiticeiros, não é? Como é óbvio. Mas é coisas assim, os argumentos são sempre absolutamente parvos. Eu acho que às vezes as pessoas procuram racionalizar aquilo que não é racionalizável, e nesse exercício acabam por cair na irracionalidade total. É muito curioso. Por mim, eu costumo dizer que o Jung tem uma citação que eu adoro, simplesmente adoro, que é quando lhe perguntaram se acreditava em Deus, ele respondeu assim: eu não acredito em Deus, eu sei que Ele existe. Isso é o que eu sinto. Eu não cheguei à convicção da existência de Deus pela fé, vou ser-vos franco, não foi pela fé. Foi uma convicção que nasceu em mim, em primeiro lugar, quando confrontado com o mal absoluto, porque se existe o mal absoluto, terá que existir o sociométrico, o bem absoluto, e a definição de Deus para mim é de bem absoluto. Deus é o bem absoluto. Depois, porque quanto mais eu não sou formado em ciências, mas sempre me interessei mesmo desde criança por ciências, e só que como era muito mal matemática, depois segui letras, mas sempre me interessei, e na maturidade, quando comecei-me a perceber de quanto mais sabia de ciências, mais percebia que tudo indica para um criador, para uma entidade criadora. Tudo indica para uma entidade criadora. Mas porquê, Ofélia? Mas porquê? E também na literatura, que é curioso. Também, quanto mais li, principalmente os textos clássicos, mais me apercebi que há um desígnio e que há uma entidade transcendente, regente. Isto, entre outras coisas, também não vos quero aborrecer muito com esta conversa. Eu sei que Deus existe. Sou cristão, tenho algumas dúvidas, tenho algumas objeções sobre a coerência entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Leio dois deuses diferentes. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são deuses diferentes, a meu ver. Eu parto do princípio que existir este Deus, que eu sei que existe, será um Deus do amor e da harmonia, será um Deus do perdão e da tolerância, ou seja, mais um Deus do Novo Testamento do que um Deus do Antigo, que é uma entidade vingadora, temperamental, irascível, a espaços genocida, que trata os seus mais dedicados fiéis da maneira que, por exemplo, Jó é tratado. É um Deus difícil de entender. O Deus de Cristo não, o Deus de Cristo é fácil de entender, acho eu. É claro que
Deus terá que amar a sua criação, portanto, Deus terá que saber perdoar, porque foi Ele que estabeleceu a mecânica ontológica, não é? E é isso. Era isto que eu vos queria dizer. Não me quero alongar muito, como já vos disse várias vezes, esta série de noturnos são clipes breves, mas não se esqueçam, quando vierem com a história do problema do mal, lembrem-se, há mal no mundo porque nós somos livres de errar, e ainda bem que somos livres de errar, porque senão seríamos autómatos, mas máquinas super desinteressantes, não acham? Vá, tchau, fiquem bem, mantenham-se dissidentes.